Olá, galerinha do canal Reabilitação Consciente. Nós estamos aqui agora com o nosso novo programa Método CDC, Corpo Desperto e Consciente. E hoje nós temos um tema que é falando deste corpo desperto, consciência e movimento. Como é isso, né? Vamos começar uma explicaçãozinha básica, vou dando exemplos. E como é isso? Como que isso acontece? O indivíduo, ele age no mundo o tempo, né, no tempo e espaço, através do seu corpo, ou seja, através do seu movimento, do seu corpo em movimento. Então, você vai trabalhar, você vai aprender, você vai ensinar, você vai sentir, sempre através do seu corpo em movimento. O seu corpo, ele está memorizando tudo isso, aprendendo tudo isso o tempo todo. Ele está aprendendo através das experiências que ele tem. E ele só vai reconhecer algo que ele já conhece. Estão entendendo? Então, o que acontece? Nós temos essas pecinhas, né? Isso a gente veio explicando para vocês, mas hoje a gente vai estar falando dessa consciência e movimento. E o corpo, ele está o tempo todo se educando. A educação do indivíduo com o seu próprio corpo acontece no tempo real, o tempo todo. O que acontece com o indivíduo, através dessa atitude que ele toma, através desta percepção que ele vai gerar, é a sua escolha. Então, o que diferencia de um indivíduo ou outro é essa escolha, entenderam? Vamos especificar, explicar novamente. Como você escolhe a experiência, é como você vai modificar. É como a sua atitude, a sua ação, o grau de sua ação e o grau de sua percepção depois que você escolheu. Então vamos dar um exemplo, né? Um acidente. Vamos dar um acidente. Ninguém espera um acidente. O acidente acontece em sua vida. E aí, quando você, por exemplo, teve um acidente de carro automobilístico, bateu a cabeça e ao resolver todos os processos, alguns meses se passam, tá? Vamos dar esse processo crônico, né? Alguns meses se passam e você começa a ter dores intermitentes primeiro. Ou ao acordar, ou no momento que você vai dormir e não está dormindo bem, ou se apresenta em algum momento do seu dia durante o trabalho. E você começa a ter essas dores e a perceber que essas dores te incomodam. E você vai ter que ir ao médico e retirar uma ressonância magnética e fica sabendo que tem lesões na sua cervical, né? Que agora, a partir deste momento, você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que procurar algo para cuidar de você. E essa dor começa a apresentar-se em sua vida a um momento um pouco mais constante. Antes ela estava intermitente e agora ela é constante. Ao acordar, você continua sentindo ela todo dia. E além disso, ela começa a sentir também um pouco nas costas e depois começa a descer para o braço. Você entra em pânico, você está com medo, porque isso só está aumentando. E você não sabe o porquê, e você não está entendendo nada do que está acontecendo. Vamos dar agora então um conceito de aprendizado, que é uma palavrinha aí, que é a psicomotricidade. Ela faz com que, é uma ciência que estuda o homem no mundo, no seu corpo, em relação ao seu movimento e em relação também ao mundo dele, interno e externo. Então, ela está relacionada ao processo de maturação em que o corpo é a origem de suas aquisições orgânicas, cognitivas e seu intelecto. Então, ou seja, ela é sustentada por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Estão entendendo? Vamos estar ligando, vamos linkar o raciocínio. Por sua vez, o corpo é o lugar de se dar toda a experiência psicomotora do indivíduo e traz de formas dinâmicas informações, e essas informações é a diversão desde a criança, o jovem, o adulto, fazendo com que possa conhecer o seu próprio corpo, mas também a formação geral como ser humano.
Então, depois deste conceito, comece a perceber como a gente está voltando agora nessa analogia, né? Você tem dor constante. Então, comece a perceber quais são os movimentos que você atua, o que te traz a dor e o que não te deixa ter. O que é a dor? Ela aparece em movimento ou em repouso? Mesmo em repouso, estou com dor. Então comece a perceber no seu dia, comece a utilizar essas cognições, comece a interagir com esse intelecto dentro de seu corpo em movimento. E você vai começar a perceber quais são os movimentos que interagem e que levam a você a ter algum tipo de dor. Para você ter uma ideia, essa dor na cervical, vamos perceber o que é a cervical. Esse lugarzinho aqui do pescoço, pequenino, vocês sabiam que ele realiza 600 movimentos por minuto? Sim, então perceba as suas emoções. O momento que eu estou falando tem movimento. Então, como as minhas emoções podem modificar a mecânica de minha cervical? Como as minhas ações repetidas diante de uma postura intacta por horas pode estar gerando dor em minha cervical. Entendem? A coluna vertebral é movimento, ela precisa de movimento. Não é estagnada, não é parar tudo, é perceber o que altera, é perceber a causa, o princípio, é entender tudo isso. Por isso que o método CDC, Corpo Desperto Consciente, ensina você a ficar sem dor em 4 meses e você retornar à sua vida diária e laboral. Porque a gente vai estar ensinando a você perceber a causa principal e como você altera isso e o seu estado de consciência, o quanto você é consciente em seu movimento e como a sua atitude é percebida e como a escolha dessa atitude é feita. Estão entendendo? Antes da tecnologia, todos os afazeres, né, da nossa vida diária eram maiores. A gente tinha muito mais coisa para fazer. E eu não estou tão longe assim. Né? Eu sou da época do correio, do telefone com fio, né? Então não é tão distante assim essa forma de que os exercícios eram muito mais. A gente fazia muito mais coisa dentro de casa e a gente tinha muito mais coisa que fazer e tinha-se muito mais dores. As dores, hoje temos menos? Não, tínhamos mais. Só que o que acontece? Nessa época, nós tínhamos as dores porque nós realizamos algum processo errado de empurrar, carregar, subir escadas com uns pesos totalmente diferenciados, mulher, homem, né, até criança. E aí a gente, às vezes desde criança trabalhando, e aí o que acontece com esse corpo? Ele tem mais dor, sim, mas os músculos eram muito mais fortes, né, de uma maneira muito mais funcional, porque você realizava muito mais movimento do que hoje. Hoje, com essa tecnologia, a galera tem roupa para fazer exercício. Você vai para academia, você tem uma variação enorme, não é mesmo? Então, você hoje mudou tudo, né? E daqui a pouco eu acho que isso daí vai ficar até pior, porque vai ser para os privilegiados se a gente não começar a ter consciência, se nós não começarmos a entender que o nosso corpo, ele é a medicina de si mesmo, ele se autocura e que nós podemos, com a consciência, executar movimentos diários nos quais não podemos, nos quais podem nos ensinar, nos quais podemos realizar os movimentos sem nos machucar. E podemos estar numa palavrinha que é muito rara aqui no nosso Brasil, prevenção. Nós podemos estar nos prevenindo, reorganizando, ok? Exercício é vida, é liberdade, é movimento, é corpo desperto e esperto. É isso que é exercício. Tem pessoas com a simples ideia de realizar exercícios ficam cansadas só com a ideia, ok? Eu não estou dizendo vamos fazer, não, só com a ideia. Então, que tal ter uma importância, né? Restaurar o prazer de realizar exercício? Que tal você restaurar o seu prazer?
Então vamos para a prática. Coloque agora em casa uma música que você goste e dance em seu ritmo. Se você está numa cama, não consegue nem mexer de dor, cara, dance, sinta a música, coloque o corpo no movimento rítmico, ok? Faça movimentos pequenininhos e se você pode se movimentar, vamos fazer de conta que a gente tem um bambolê na cintura. Esse movimento vasculariza, este movimento lubrifica, este movimento é vida. Vamos para essa tarefa. Faça agora mesmo. Coloque essa música e faça em seu ritmo pequeníssimos movimentos. Somente isso. Eu não estou pedindo para você fazer um carnaval. Pequenos movimentos. Brinque com a cervical, brinque com ela pequenininha, para frente, para trás, para lado. Faça giros, ok? Então, o que nós vamos fazer neste momento? Aumentar a circulação dessas células, levar um material, o oxigênio, suprir e retirar a sujeira dentro delas. Vamos lubrificar esta articulação, pequeninos movimentos. Vamos melhorar a elasticidade, vamos muscular e também a flexibilidade de toda essa estrutura. Olha quanta coisa a gente pode estar realizando. Vamos aumentar a produção de endorfinas para aliviar a dor e dar aquela sensação suave de euforia. Vamos para a prática, ok? E agora nós vamos falar de um novo tema. Eu falei até agora da consciência e movimento e agora um tema porque estamos na prática que CO2 é vida. Como isso e por quê? Enquanto existir dióxido de carbono na natureza, a vida seguirá seu curso, evoluindo, dinamizando o fluxo e o refluxo na Terra. É pura realidade científica. O CO2 é um elemento fundamental para a existência da vida. Se ele não existisse, a vida ia deixar de existir. Isso é fato. Em tudo que já teve vida ou tem vida, tem este composto orgânico. Estão entendendo como ele é fundamental? Então, o porquê que eu estou trazendo todo esse significado para o CO2? Logo, o CO2 ou dióxido de carbono, ele é fundamental para a vida das espécies. Pensem um pouquinho, né? Principalmente para a vida das plantinhas. Por quê? Elas precisam do gás carbônio para sobreviver, dar uma continuidade da vida e assim uma continuidade dos seres vivos, principalmente os animais, como nós. Você está respirando corretamente? Você sabe como você respira? Segundo a OMS, nós temos que, ao minuto, de 4 a 6 litros nós respiramos. As pessoas normais, ok? Só que 80% da população está respirando 15 litros por minuto. Se eu respiro normalmente de 4 a 6 e 80% da população está fazendo 15 litros por minuto, tem algo errado aí. Você está hiperventilando. Sabe o que é isso? A hiperventilação é um problema comum, só que as pessoas desconhecem dessa informação. Ou seja, respirar excessivamente não é uma coisa normal e nem faz bem, porque o que importa é o quanto que você leva de oxigênio para as suas células e o quanto que essas células levam para os seus tecidos e não a quantidade que você inala. Por quê? Porque o que você inala em excesso não está sendo eficiente para os teus tecidos, não está sendo eficiente para oxigenar as suas células. É tudo isso. Então, temos que aprender como utilizar e por que é necessário CO2. Quando respiramos excessivamente, eliminamos grande quantidade de CO2 também, certo? Você vai estar hiperventilando, então tem uma grande perda de CO2 e aí você não está oxigenando bem os seus tecidos.
Então, o que acontece? O CO2 é responsável por liberar o oxigênio do sangue e liberar para os tecidos, tá? Ele liberar para as células, ok? Isso é chamado de efeito Bohr. O que é esse efeito Bohr? O efeito Bohr é a liberação de oxigênio do sangue através da hemoglobina. Como que a gente utiliza? Parece contraditório, né? Você respira, mas você não respira. Mas vamos relembrar. Então, quando você respira excessivamente ou muito rápido, o que acontece? Você não oxigena bem os tecidos, não leva oxigênio para as suas células, não descola. É como, posso explicar de uma maneira bem assim, ó. Se você está lá com oxigênio na sua hemoglobina, você precisa do CO2 para descolar, ok? E quando você faz um trabalho de respiração muito rápida, por exemplo, tá? Você vai se sentir meio sonolento, meio tonto. E você quer dizer o quê? Que aquele CO2 está no tecido. Deu para entender agora? Na falta de CO2, o oxigênio gruda na hemoglobina e fica difícil de ser liberado. Deu para entender? Mas o CO2, ele tem mais outras responsabilidades. Ele equilibra o pH dos fluidos do corpo. Ele recupera o padrão respiratório. Ele altera o padrão respiratório. Ele melhora toda a vascularização do corpo e dos sinais elétricos, que é isso que nos importa muito em relação à coluna vertebral, porque ele melhora os sinais elétricos, ele melhora a eficiência elétrica de suas células nervosas. Ele promove equilíbrio entre o seu sistema simpático e parasimpático e também leva sangue do cérebro para as extremidades, ou o contrário, ele vasculariza melhor o seu cérebro. Essa é uma das responsabilidades do CO2. E quando você sabe que você está hiperventilando? É quando você fica sonolento, cansado, um pouco tonto, e aí você tem aquela sensação de uma respiração profunda e forte. A necessidade de fazer... você está hiperventilando naquele momento. E isso é o que eu estou te dando essa consciência. Preste atenção quando você ter um desses sinais e sintomas, para tudo e vamos aprender a respirar. Então aqui eu vou trazer para vocês uma técnica que está sendo introduzida no Brasil por um autor chamado Buteyko. Ele é um médico da Ucrânia e que ele trouxe de um modo muito simples uma técnica para a gente estar trabalhando o CO2 no nosso corpo. E é tão simples, tão clara, tão objetiva que eu vou trazer aqui para vocês. O objetivo dele maior com essa técnica é de estar cuidando dos pacientes com asma, com ansiedade e com os processos crônicos, doenças crônicas, como é o problema crônico da coluna vertebral, que também nós estamos aqui trabalhando para cuidar disso, não é verdade? Portanto, o Buteyko ele fala que nós devemos respirar menos. E isso faz todo sentido quando você estuda a fisiologia respiratória. E parece contraditório para quem não entende de nada disso. Mas, por exemplo, os pacientes, né, de dor crônica, eles têm uma alteração na respiração. Por isso que é necessário compreender a forma adequada de se respirar. Vou fazer uma analogia. Quando o seu carro está gastando muita gasolina, não tem algo de errado com isso? Então, quando o seu corpo está respirando excessivamente, você está hiperventilando. Você não está somente ventilando, você está hiperventilando. E nesse processo, você tem uma perda. Então, nós agora vamos realizar um exercício muito simples. Eu vou explicar primeiro esse exercício, como que ele atua. Depois nós vamos para a prática. Eu vou fazer uma demonstração dando os passos desse exercício, ok? Então vamos para a prática? Agora a gente vai respirar. Então, o seguinte, temos que inspirar menos. 70%, ok? Da sua inspiração é que você vai gerar. Por exemplo, eu preciso de inspirar, tá? Mas não é assim. Você só inspira pequenino e vai dar 2 passos
Depois você vai expirar em 3 passos e vai segurar por mais 3 passos. Dando 3 passos, segura o ar. Esse exercício você vai estar executando pela manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, principalmente se é um asmático que está ouvindo aqui o meu processo. E para dor, né, que a gente está trabalhando com a dor crônica. Isso daí vai fazer sempre você estar liberando mais oxigênio para o tecido. E assim vai estar realizando esse processo de endorfina, diminuição dessa dor, ok? Então vamos lá para o exercício? Vocês entenderam? Vou repetir. Vamos repetir, porque é sempre melhor dar essa repetição. Vamos lá, preste atenção. Inspire, dando 2 passos. Inspire por 2 passos. Expirar por 3 passos. E segurar o ar por 3 passos. Então vamos à prática. Então vamos para o exercício. Eu vou dar 2 passos para lá, inspirando, e vou voltar 3 passos para cá, expirando. Vou dar 3 passos para lá, segurando o ar. Vai ficar bem simples de compreender, ok? E aí você pode fazer isso na sua caminhada. Você vai fazer a sua caminhada, execute o exercício por 5 minutos, tá bom? Vamos lá? Vou inspirar. Vou expirar. E vou colocar o dedo, não precisa, né? Eu vou colocar para você simular o processo. E vou segurar o ar. Não é fácil? É muito fácil. É só isso. Então, execute. Vai para a prática. Se você gostou desta apresentação, se você gostou deste conhecimento, deste aprendizado, compartilhe. Clique abaixo e compartilhe. Estou no canal Reabilitação Consciente, no Face Reabilitação Consciente e no Instagram Reabilitação Consciente. Compartilhe o conhecimento. Faça com que você seja um ser consciente e possa interagir com todo o conhecimento do seu corpo desperto